Uma das piores consequências da vida adulta é, infelizmente, a gente parar de fazer o que a gente gosta de fazer por conta das responsabilidades, atividades, estudo e trabalho que a gente vai adquirindo. Porém, muitas dessas atividades a gente para de fazer não é porque a gente não tem tempo, porque elas passam a ter um significado de algo infantil ou de algo que não é mais para a nossa idade. Jogar videogame, por exemplo, é um ótimo exemplo. E olha como GTA 6 tem furado bolha. No vídeo passado, vou deixar aqui no card, eu falei como o GTA 6 está tendo um marco incrível. Ele já foi adiado, tem chances de não ser lançado, mas tem feito barulho gigantesco na internet. Por exemplo, Copa, quase não tenho ouvido falar aqui sobre onde eu moro. Não sei onde você mora, mas aqui as pessoas quase não estão falando sobre Copa. Mas sobre GTA 6, muitas pessoas têm falado, até pessoas mais velhas, de 40, 50 anos, têm falado sobre voltar a jogar videogame ou até mesmo comprar um console para jogar. E isso demonstra como a cultura dos videogames está furando uma bolha e está vindo para a cultura popular. Mas agora eu te pergunto, isso sempre foi assim? Há um tempo atrás, por exemplo, eu tinha vergonha de falar que jogava videogame, porque eu já sofri preconceito. Não sei se você já passou por isso, se sim, deixa nos comentários, mas a gente tinha essa vergonha. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. O que que você já parou de fazer porque representava algo infantil? Enfim, se você ficou interessado, sente-se, fique confortável. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para você acompanhar outras reflexões como essa. Deixe o seu comentário se você gostar, deixe o seu like e vamos para o vídeo. E você, já parou de jogar videogame? Você alguma vez parou de jogar porque as pessoas da sua família, emprego, trabalho, sei lá, pessoas ao seu redor, relacionamento implicavam com você? Eu conheço muitas pessoas que pararam de jogar porque foi sinônimo de algo infantil. E aquelas que não pararam de jogar começaram a não falar tanto sobre isso. E agora, com GTA 6 aparecendo esse ano, olha quantas pessoas têm falado sobre videogame. Até falei no vídeo passado que eu conheço pessoas mais velhas, de 40 a 50 anos, que estão querendo comprar videogame para jogar GTA 6. Outras pessoas que pararam de jogar há anos estão voltando a querer jogar novamente. Pessoas que até mesmo tinham preconceito, vamos colocar assim, com pessoas que jogavam, com seus filhos que deixavam muitas vezes de fazer algo produtivo para jogar videogame, estão agora olhando com um outro olhar. E agora eu te pergunto, será que sempre foi errado jogar videogame? É claro que não, mas a cultura que a gente está inserido, ela infelizmente, indiretamente, ela vai reforçando a nossa opinião. Por isso é muito bom a gente se questionar e perguntar para a gente mesmo: será que a opinião que eu tenho ela é realmente vinda do meu pensamento ou ela foi gerada pela cultura que eu estou inserido? Porque se a gente for pensar, a gente gera a nossa visão de mundo por tudo que a gente já aprendeu até os dias de hoje, pela cultura inserida, pela nossa vivência de vida, pelo nosso grupo familiar, pelas nossas crenças. Isso vai formando o nosso viés. E é assim para o videogame. Muitas vezes a gente é levado a encarar o videogame como algo errado, infantil, desperdício de tempo, porque a própria cultura colocava isso como errado. E você já não viu isso acontecendo diversas vezes em vários lugares? Quantas vezes a gente já viu até mesmo a cultura nerd? Hoje em dia é muito melhor vista, vamos colocar assim, as pessoas têm entendido mais. No entanto, as pessoas nem falam muito sobre nerd, né? É a cultura geek, a cultura pop, eu não sei. Mas antes, o nerd ele já vinha tudo com aquele estereótipo de usar óculos, de ser aquela pessoa antissocial, de ser aquela pessoa que não sabe conversar, que passa horas jogando videogame com a mão fedorenta de Cheetos. Mas, cara, isso tá longe de ser o mundo nerd. E isso virou um estereótipo. E as pessoas, quando pensavam em videogame, já pensavam logo: ah, se joga videogame, é antissocial, é desse jeito, é complicado, e não tem nada a ver. E pelo contrário, o videogame ele pode te ensinar e desenvolver muitas habilidades. Tem pessoas que desenvolveram, eu conheço pessoas que desenvolveram inglês por conta de videogame, aprenderam a falar inglês por conta dos jogos, melhoraram muito mais seus raciocínios lógicos, você desenvolve reflexo, porque você tem que prestar atenção ali nas situações, você melhora a sua criatividade, você melhora até mesmo a sua tolerância para as atividades. Para quem gosta de jogar aí os jogos da From Software, né, o Souls-like, vou levantar a mão porque eu sou fã desses jogos, você ali tem que aprender a ter perseverança, porque a forma de jogar esses jogos é justamente na curva de aprendizado que você tem de superar obstáculos.
E a recompensa que você tem neles é justamente nisso, você passar às vezes horas ali tentando vencer um chefe, mas depois que você consegue aquela sensação maravilhosa e recompensadora. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar isso. E aí você que está me assistindo, você conhece alguém que já falou mal ou já falou que o videogame é para criança, que é uma coisa infantil, e agora com GTA 6 está querendo voltar a jogar novamente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber. Mas para você que parou de jogar, para você que deixou de jogar por conta, né, de trabalho, não digo por conta de trabalho, mas passou a dar atenção mais para situações mais produtivas, cara, volta a jogar, tira um tempo para você mesmo, aproveita esse hype aí do GTA 6 e volta a jogar novamente, porque jogar videogame é uma atividade como qualquer outra. E ainda é pior das pessoas que ficam muito tempo gastando horas apenas scrollando o celular e vendo vários vídeos curtos, apenas acostumando seu cérebro com dopamina rápida. Já falei sobre isso em outros vídeos no canal, se você quiser você pode entrar e ver. E muitas vezes passando horas ali vendo diversos conteúdos, mas não aprendendo nada, e o videogame você vai estar preocupado com uma coisa só, focado numa coisa só, você não vai estar estimulando o seu cérebro a vários vídeos, e você ainda pode gerar aprendizado com ele. Então olha, tem vídeo para tudo, tem vídeo, ó, tem jogo para tudo, tem jogo de história, tem jogo de diversas situações que você pode desenvolver o seu conhecimento. Então, para quando uma pessoa vier e falar assim: "Ah, você fica jogando videogame e está desperdiçando o seu tempo", pode ter certeza que ela também desperdiça. Olha quantas pessoas mais idosas, hoje eu vejo pessoas às vezes de 50, 60 anos ficando um tempão ali scrollando no celular. Mas para abrir a boca e falar mal de quem joga videogame é muito fácil, né. Mas agora eu te pergunto, será que elas não estão fazendo coisas piores? Então, volte a jogar. Eu espero que esse vídeo possa ser um vídeo de incentivo para você voltar novamente a jogar videogame. Se você conhece uma pessoa que está passando por isso e precisa voltar, envie esse vídeo para ela. Eu quero muito saber o seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui pra gente conversar depois. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, deixar o seu like, se inscrever. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!